Esta semana é o concurso da Caixa Econômica Federal, a Banca e a Sesgran-Rio, e o que a gente tem para fazer a partir de hoje é revisar esta redação. É muito importante que você entenda os critérios de avaliação, o que a banca espera de você, possibilidades de tema, tem vários vídeos aqui no YouTube para vocês, mas a gente relembrar possibilidades de tema, mostrar um pouquinho da estrutura. Eu trouxe várias maneiras aqui de fazer a estrutura da redação, uma introdução, 2 tipos de desenvolvimento, inclusive uma conclusão de vários assuntos diferentes, para que você entenda como você argumenta, toma ponto de vista, faz o que a banca quer de você na redação Sesgran-Rio. Bora comigo! Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem vídeo novo para vocês e aqui tem uma playlist bem legal para você maratonar a redação da Caixa Econômica Federal, a redação da Banca Sesgran-Rio, tá? Porque o edital da Banca Sesgran-Rio, ele é muito simples pra gente, ele é muito direto, a correção é uma correção bem tranquila também, mas ele precisa que você entregue aquilo que consta lá no edital, aquela interpretação que o corretor vai ter, né? E é por isso que eu faço esse trabalho aqui com vocês, de ensinar essa redação, de trazer para vocês as perspectivas, os pontos de vista do que a banca espera de vocês. Para você que não me conhece, né? Aqui a gente tem curso de redação, Banca Sesgran-Rio, todas as bancas, tem mentoria, acompanhamento individualizado comigo, correção por áudio. Imagina só eu mandando um áudio para vocês de correção de redação, é muito eficiente, tá? Então aqui no vídeo de hoje a gente vai direto, eu vou pular aqui, vou ficar no cantinho da tela, você vai deixando seu like, ativando a notificação e a gente vai conversar sobre esse concurso da Caixa Sesgran-Rio. Agora que eu tô aqui no cantinho da tela, é legal a gente lembrar assim, o barema que rege toda essa correção da redação, né? Como funciona a correção, o que o edital diz e eu entendo isso enquanto aquilo que eu preciso entregar, né? Na hora da minha escrita, na hora do meu planejamento, tá? A gente tem que lembrar que a redação, ela vai ser baseada num tema, né? Esse tema, ele abre para os pontos aí de notas, tá? Quais são as notas que a gente ganha e a interpretação disso. Só vou recapitular isso com outras palavras, não são com as mesmas palavras do edital, porque eu quero que você entenda assim de uma forma muito simples, tá? Então, do tema, né? A nota vai sempre sair a partir do tema. Então, você recebe um tema. Esse tema a gente entende se a estrutura, tá? Se a estrutura compete, obedece ao texto que é dissertativo, argumentativo. Então, se você vai apresentar uma estrutura que o ideal é ser de 4 a 5 parágrafos, e a gente vai falar daqui a pouquinho só sobre estrutura, mas uma parte da nota é interessante que você entregue estrutura. E quando a gente fala de estrutura, é todo o texto, toda a progressão do texto, dentro do gênero, dos limites estruturais do gênero dissertativo argumentativo. Não vai escrever em primeira pessoa, vai tomar posicionamento, vai fazer de 4 a 5 parágrafos, não vai colocar marca de oralidade. Então, tudo isso pode descontar ponto da sua estrutura. Isso é muito importante você entender isso, tá? Você não vai, por exemplo, também colocar uma proposta de intervenção lá na introdução, saiu da estrutura, né? Tudo isso a gente tem também baseado em uma progressão de coesão, que é como eu ligo uma frase a outra, como eu ligo uma palavra a outra. Então, tudo isso pequenininho, mas eu tenho coesão. Eu também tenho a questão da coerência, tá? Se faz sentido aquilo que eu falo. Faz sentido esse argumento? Faz sentido essa palavra? Não me contradisse com o que estava escrito anteriormente? Quando a gente fala de coerência, ela é ampla. E é por isso que quando a gente perde ponto em estrutura, a gente perde ponto em coerência, em coesão. Quando a gente perde ponto em língua portuguesa, a gente perde em coesão, coerência, estrutura. Uma coisa leva a outra e aí o erro é grande, tá? Também tem a questão se eu abordei o tema, certo? O quanto eu abordei de tema, de conteúdo, né? E tem a questão da expressão, tá? Que é a questão... A questão da expressão, que é a questão puramente, vou botar aqui, da língua portuguesa, tá? Ó, da língua portuguesa, né? Não é só escrever palavras corretas, é selecionar as palavras adequadas. Porque se você coloca marca de oralidade, por exemplo, na sua redação, você perde ponto onde?
né? Você perde ponto na língua portuguesa? Perde. Mas também perde ponto na estrutura, porque uma marca de oralidade não é de um texto dissertativo argumentativo. Uma marca de oralidade pode ser num diálogo, pode ser numa carta, pode ser num post, mas dentro da estrutura não é. Então é muito importante você entender que uma coisa leva a outra quando a gente compete, quando a gente faz a nossa redação. Certinho? Certinho. Eu quero focar muito nisso aqui, ó. Estrutura. Estrutura da Caixa Econômica Federal, tá? Banca Sesgran-Rio. Eu peguei aqui uma introdução que eu já mostrei para vocês, tá? É no outro ainda, depois. Mas tem aqui uma introdução sobre golpes financeiros, tá? Tem uma redação pronta aqui no canal sobre golpes financeiros que eu mostrei para vocês. E depois eu vou retomar aqui com ela. Antes de tudo, dissertativo argumentativo. Chay, cheguei na véspera da prova, tanto que você tá vendo esse vídeo hoje, você chegou à véspera da prova sem, né, ter estudado muito, tá só revisando. O texto dissertativo, ele se distingue aí pela exposição de uma visão crítica, enfatizando pontos desfavoráveis ou problemas associados ao tema abordado. Chay, não é um problema o meu tema. É sim. Lembra que o tema é um problema. E você vai sempre se perguntar: qual é o problema? Por que existe? E por que continua? Anota isso, tá? Você se pergunta assim, ó: qual é o problema que eu tenho aqui? Por que esse problema existe? Você vai achar os argumentos quando você se faz essas perguntas. E por que o problema persiste, continua? Porque ele ainda acontece. Você tem que se fazer essas perguntas independente do tema que caia, que isso vai te ajudar a argumentar, a ter uma visão crítica, tá? Os pontos desfavoráveis, falar do tema, tá? Então, ele não vai se limitar só a informar. O seu objetivo é persuadir o leitor da validade de uma perspectiva que avalia o assunto de maneira negativa. Ai, pode ser positiva também, Chay? Pode ser positiva. Mas, se a gente tem um problema social por trás, e esse é, tá? Uma perspectiva da Sesgran-Rio. Se a gente pegar a Caixa Econômica, a gente tá falando de banco. Os últimos concursos do Banco do Brasil, que também foram organizados pela Sesgran-Rio, caiu 2 temas. O primeiro, a questão da cidadania e para as pessoas desbancarizadas, como garantir o acesso à cidadania, né? Para as pessoas desbancarizadas, ou seja, pessoas que não têm acesso nem à conta de banco, como que eu ajudo essas pessoas com dinheiro? Tá? Programas sociais e tudo mais. E o outro assunto, tema, foi a questão das pessoas com deficiência física. Chay, não era para cair só tema bancário? Não, o edital não diz que vai cair tema bancário. O edital diz que vai ter um texto dissertativo argumentativo sobre problema. Ele nem usa problema, sobre assunto, tá? Assunto decidido, sobre tema geral, atual. Então, a gente já sabe que a gente pode esperar tema bancário ou pode cair, é 50-50. Ou pode cair nada a ver com tema bancário, tá? Então, tem que ficar bem ligadinho nisso, porque não é uma regra, né? Quando a gente fala de estrutura, pontos chaves que a gente tem que lembrar, né? Uma postura crítica, então eu vou analisar o tema assim, sem muito sentimento. É bem isso mesmo, sabe? Eu vou analisar o tema sem peninha. Ah, eu tô falando sobre deficiente físico. Pode cair um tema sobre autismo. Pode cair um tema sobre marginalidade, sobre moradores de rua, sobre violência contra a mulher. Ai, coitadinha, porque isso é uma covardia. Ok, a gente entende essa visão. Mas não é isso que você tem que abordar na sua redação. Você tem que ser postura crítica. Lembra da minha fala, é uma postura sem sentimentos. Ai, Chay, mas tem mulher que continua sofrendo violência porque ela quer. Vamos lá. Ineficiência do Estado em deixar esta mulher sofrer com a violência, tá? Então, você tem que levar para uma postura crítica. Esquece seu sentimento. Olha para os motivos que fazem aquele problema continuar acontecendo. Lembre das minhas palavras no dia, tá? Argumentação sólida. O que é isso? Eu escolher argumentos que fazem sentido com aquele problema. Isso vai me ajudar quando, né, o meu corretor olhar a minha coerência.
tá? Faz sentido? Faz sentido? Tem que fazer sentido. Objetividade e clareza. Escolha palavras que você sabe o significado, que você sabe a escrita. Fica inventando. Aí vou inventar a roda na hora da minha redação. Não, não, coração. Vai fazer bonitinha, com palavras que você sabe. Não sei escrever guarda-roupa com hífen ou sem hífen. Fiquei na dúvida. Escreve roupeiro. Busca vocabulário. Muda essas palavras. Tenta não repetir palavras. Você tem só 30 linhas. Tenta não repetir as palavras, tá? É difícil? É difícil. Mas dá para ser feito, tá? E agora a gente vai para aquilo que vocês gostam. Vocês querem olhar a estrutura, né? Vamos olhar essa estrutura de introdução. Isso aqui é uma introdução, tá? Ó. Isso aqui é uma introdução. Perfeito? A gente tá em 11 minutos de vídeo. Prometo que eu não vou me estender muito mais. Mas eu quero que você assista até o final, tá? Olha o repertório. A ordem constitucional vigente, inaugurada em outubro de 1988, guia-se pelo propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de modo a assegurar o bem-estar e a igualdade e a justiça como valores supremos. Anota isso aqui. Isso aqui é coringa. Pode usar em quase todos os temas. Contudo, mesmo diante desses preceitos na Constituição Federal, os casos de... Gente, isso aqui, ó, era só trocar a tese, tá? Os casos de golpes financeiros na internet persistem na sociedade brasileira. Assim, olha o conectivo, de modo a mitigar esse problema, há de se combater a desinformação e barrar as ações maldosas promovidas por grupos criminosos. Os causadores do problema, a desinformação e ações maldosas promovidas por grupos criminosos, tá? E aqui é o tema, né? Super fácil de você até encaixar isso aqui independente do tema. Claro, acredito que esse argumento aqui, ó, não encaixa para todos os assuntos. Mas temos aqui um modelinho que inclui repertório, que a prof sempre fala para vocês, tese bem definida e aqui os argumentadores, tá? Argumento 1 e argumento 2. Para você ver essa redação, você dá uma olhadinha depois aqui no canal, na playlist de redações prontas, você vai encontrar essa redação toda, tá? Isso é uma introdução. Legal. Vamos olhar um desenvolvimento bacana de outro assunto e que trouxe a negligência governamental como argumento. Muitos problemas que são baseados hoje e dão tema de redação têm um ponto em comum, que é essa negligência governamental, tá? Aqui a gente vai falar de um tema que envolve a saúde, mas a gente não sabe qual é o tema. O importante é a gente olhar a negligência do governo enquanto aí causa ou motivo da permanência de um problema continuar existindo. A negligência governamental se manifesta na falta de investimentos adequados em prevenção e controle, no caso da doença, bem como na deficiência dos serviços de saúde para atender os casos. Além disso, a ausência de campanhas educativas eficazes contribui para a propagação do vírus. Nesse sentido, Aristóteles, em A Política, defende a responsabilidade do Estado na promoção do bem comum. Para ele, o Estado deve agir em prol da felicidade e da realização plena dos indivíduos, o que inclui garantir a saúde da população. Assim, fica evidente que é dever do Estado implementar medidas eficazes no combate à dengue. Não é coringa, mas poderia ser se a gente substituísse aqui, se a gente substituísse aqui, adaptasse e mudasse aqui, ó, o tema, né? Não esquece que a gente sempre retoma o tema e volta ao tema ao longo do desenvolvimento. O que é importante no desenvolvimento? O tópico frasal, que são essas primeiras linhas, ó, a negligência governamental, ela se manifesta na falta de investimentos adequados em, aí você coloca o tema, decorrência do tema, bem como na deficiência dos serviços para atender os casos. Aqui é uma adaptação, né? E aí você consegue ir adaptando, tá? Para poder utilizar lá na sua redação.
Eu queria trazer a negligência governamental porque eu acho, assim, que se encaixa na maioria dos temas. E se a gente tá falando em revisitar, rever, é bom a gente ter uma cartinha na manga. Então, fica aqui uma cartinha na manga de uma argumentação que funciona para vocês. E no fim, quando a gente fala em finalizar a redação, e a gente tá falando de conclusão... Peraí que eu aumentei aqui. Opa, pronto. A gente tá falando de conclusão. Olha só. Outro tema. Portanto, apesar dos esforços globais para combater, no caso aqui as mudanças climáticas, seria a adaptação que a gente tem a fazer, ainda enfrentamos barreiras significativas que impedem progressos substanciais. Assim sendo, a persistência de desafios ambientais, que também poderia ser adaptado, evidencia a urgência de intensificar ações e políticas que sejam verdadeiramente efetivas. Dessa forma, somente um comprometimento global renovado e uma atuação mais assertiva poderemos esperar um futuro sustentável para as próximas gerações, tá? Aqui pode ser, não é poderemos, pode ser, esperar um futuro, tá? Então, ó, conectivo, retoma a tese, perspectiva e finalização. Beleza? Tudo isso, gente, é importante pra gente rever, revisitar, considerar, né? Essa revisão da Caixa. Pode cair, Chay, vai cair tema bancário? Eu não sei. Tem conteúdo aqui pra vocês revisitarem sobre sistema bancário, redação, que ajuda vocês a contemplar aí introdução, desenvolvimento, conclusão. Esse vídeo é mais pra retomar. Deixem dúvidas aqui, falem comigo. Não vai para essa prova com dúvida. Combinado? Te aguardo. Vou tentar fazer mais conteúdos ao longo da semana para trazer mais situações importantes aí sobre a Caixa, sobre a Cisgra Rio, né? Ó, uma beijoca.